Começando pela Turquia, o Galatasaray tentou contratar ninguém menos que Marc-André ter Stegen, o paredão do Barcelona. A proposta? Um salário de 5 milhões de euros por temporada, mas o alemão olhou, pensou, agradeceu e recusou. Ele segue firme no seu objetivo de continuar na Catalunha, onde aparentemente está mais confortável. Enquanto isso, Gonzalo Garcia pode estar de malas prontas. O jovem destaque do Real Madrid, que brilhou no Mundial de Clubes, está a um passo do Getafe. Quem soltou essa foi ninguém menos que o presidente do próprio clube, Ángel Torres. O acerto com o Real e com os representantes do jogador está bem encaminhado, mas ainda falta aquele famoso ok final para selar a transferência. E no meio dessa dança das cadeiras temos Mason Mount, que vive uma situação, digamos, desconfortável no Manchester United. O técnico Ruben Amorim não parece muito empolgado com o meia inglês, que, apesar de querer ficar, já entrou oficialmente na lista de dispensas. O United está querendo abrir espaço no elenco e no cofre também, e espera lucrar alguns bons milhões com a venda do atleta. O futuro de Roberto Firmino finalmente ganhou um rumo, e para surpresa de muitos, não será nem no Botafogo nem no Real Madrid. Apesar dos rumores quentes envolvendo o atacante e esses dois clubes, o destino do brasileiro será bem diferente, o Catar. Após uma passagem apagada pelo Al Ahly, onde começou bem, mas acabou encostado em 2025, Firmino já estava com malas prontas. E, segundo fontes do Oriente Médio, ele já acertou tudo com o Al Sadd, um dos gigantes do futebol catari. O anúncio oficial deve sair nos próximos dias, mas a verdade é que o acordo já está selado. Firmino até fez uma boa temporada. Foram 12 gols e 10 assistências, mostrando que ainda tem lenha para queimar. Por isso, muitos torcedores brasileiros chegaram a sonhar com seu retorno ao país. Botafogo, Flamengo, Palmeiras e até o Corinthians estavam de olho. Mas no fim, quem levou foi o cheque gordo do Catar. Na Espanha, o nome dele também foi citado como possível reforço de baixo custo para o Real Madrid, que busca um camisa 9 para compor elenco. Richard Rios está mesmo em alta. O volante colombiano do Palmeiras vem chamando a atenção lá fora, e quem está de olho nele agora é ninguém menos que a Internazionale de Milão. Sim, a gigante italiana quer reforçar seu meio-campo e enxerga no camisa 27 alviverde uma peça interessante para encaixar no quebra-cabeça. Rios vem sendo um dos pilares do time do Palmeiras. Ele não só marca bem, como sai jogando com qualidade, tem uma boa chegada ao ataque e já virou um dos queridinhos da torcida. A consistência dele no futebol brasileiro é o que está despertando o interesse internacional. E claro, também pesa o fato de ele estar em boa fase pela seleção colombiana. O timing do interesse da Inter não é coincidência. Isso porque Hakan Çalhanoğlu, o atual dono da posição por lá, está forçando a barra para deixar o clube rumo ao Galatasaray, da Turquia. Ele já deixou claro que quer voltar ao seu país natal, e a diretoria italiana começa a se mexer para cobrir essa possível saída. Com Çalhanoğlu fazendo as malas, a Inter precisa de alguém que entre e dê conta do recado no meio de campo, e Richard Rios pode ser essa solução. Jovem, versátil e em fase ascendente. O tipo de jogador que os italianos adoram contratar para moldar do jeitinho deles. Por enquanto não tem proposta oficial na mesa, mas os olheiros da Inter já estão de caderninho na mão anotando cada passe do colombiano. E convenhamos, se o Palmeiras estiver disposto a negociar, vem grana pesada por aí. O goleiro Bento pode estar de malas prontas para deixar o Al Nassr, e não é por falta de qualidade. Segundo o jornal saudita Al Riyad, o clube está estudando a possibilidade de emprestá-lo já nesta janela de transferências. A ideia seria abrir espaço no elenco para um novo jogador estrangeiro, já que o técnico Jorge Jesus estaria repensando a formação da equipe para a próxima temporada. O ponto central dessa história é que o Al Nassr acredita no potencial do goleiro Nawaf Al-Akid, prata da casa, e pode dar mais espaço ao saudita debaixo das traves. Isso abriria caminho para reforçar outras posições mais carentes no time, usando a vaga de estrangeiro com mais estratégia. Inclusive já tem até intermediários se mexendo nos bastidores para viabilizar o empréstimo de Bento, mas tudo ainda depende do aval final da comissão técnica. E olha só, enquanto o Al Nassr estuda essa mexida, a torcida do Palmeiras já está se movimentando nas redes sociais pedindo que a diretoria vá atrás do goleiro. Com o Everton sendo constantemente especulado em saídas ou passando por fase irregular, Bento poderia ser uma opção interessante no radar alviverde. Por enquanto, não há qualquer proposta oficial do Verdão, ou de outro time brasileiro. Mas os clubes da Série A estão de olho nessa movimentação no Oriente Médio. Afinal, o goleiro com rodagem internacional e qualidade comprovada não aparece toda hora dando sopa no mercado. O lateral direito Wesley, do Flamengo, está cada vez mais próximo de deixar o clube, já que seu nome segue em alta no mercado europeu. Considerado uma das principais promessas da posição, o jovem vem sendo monitorado por gigantes como Manchester City e Chelsea, que avaliam com seriedade a possibilidade de contratá-lo ainda nesta janela de transferências. Os representantes do jogador já foram informados sobre esse interesse crescente e aguardam propostas concretas nas próximas semanas. Outro clube que se movimenta nos bastidores é a Roma. A equipe italiana iniciou contatos com o Flamengo e tenta agilizar
iniciar as conversas diretamente com a diretoria rubro-negra. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a Roma está determinada a fechar com Wesley, embora reconheça a dificuldade de concorrer com os ingleses, que têm maior poder de investimento. A corrida contra o tempo está em curso, e os italianos apostam na antecipação como diferencial na disputa. A primeira oferta formal da Roma, no valor de 18 milhões de euros, foi prontamente recusada pelo Flamengo, que estipulou um valor mínimo de 30 milhões de euros para iniciar negociações. Essa diferença de valores representa um obstáculo significativo, mas não intransponível. O Manchester City, por sua vez, segue confiante de que pode superar os rivais e levar a jovem promessa ao Etihad Stadium. A disputa por Wesley promete ser acirrada e deve movimentar o mercado nos próximos dias. O Manchester United segue se movimentando com cautela no mercado de transferências e já definiu algumas prioridades para a próxima temporada. De acordo com informações do portal The Athletic, o clube inglês monitora 3 jogadores que atualmente estão livres no mercado: Dominic Calvert-Lewin, que teve passagem recente pelo Newcastle, Jamie Vardy, ídolo do Leicester, e Callum Wilson, ex-atacante do Everton. Apesar desses nomes estarem na lista de observação, eles não são considerados prioridades. Segundo a mesma fonte, esses jogadores só serão procurados caso o United não consiga concretizar as negociações principais ou se o tempo da janela de transferências apertar. A ideia da diretoria é ter alternativas de última hora com custo reduzido, caso os planos principais não se concretizem. Os alvos principais da diretoria vermelha são 2 nomes de peso: Ederson, meio-campista da Atalanta, que brilhou na última temporada e ajudou o clube italiano a conquistar a UEFA Europa League. A Atalanta quer segurar o jogador, mas aceita iniciar negociações a partir de 60 milhões de euros. O volante tem contrato até junho de 2027. Rafael Leão, atacante do Milan, é um nome que desperta grande interesse em Old Trafford há bastante tempo. Contudo, sua contratação é vista como mais complicada. O português é avaliado em cerca de 100 milhões de euros e tem contrato com o time rossonero até 2028. O futuro de Erling Haaland no Manchester City pode estar prestes a tomar um novo rumo. Segundo o jornal inglês Sky Sports, o atacante norueguês está considerando seriamente uma mudança para o futebol espanhol, com o Real Madrid liderando o interesse em sua contratação. De acordo com a publicação, tanto o jogador quanto o clube merengue demonstram interesse mútuo em um possível acordo, o que acende um sinal de alerta nos bastidores do Etihad Stadium. Embora Haaland ainda tenha contrato com os Citizens, há uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros, valor que o Real Madrid estaria disposto a avaliar, especialmente com as mudanças previstas no seu elenco ofensivo. A possível transferência não deve ocorrer de forma imediata, mas já existe um movimento estratégico por parte do clube espanhol para preparar terreno para o negócio. A chegada de Haaland abriria caminho para a formação de um dos ataques mais temidos do futebol europeu. No lado do Manchester City, embora Pep Guardiola continue contando com o jogador como peça central, o clube sabe que não será fácil segurá-lo diante de uma proposta sedutora do Real Madrid, tanto em termos financeiros quanto esportivos. Caso o interesse evolua, os próximos meses podem ser decisivos para definir o futuro do artilheiro norueguês. O nome de Cristiano Ronaldo mais uma vez movimentou os bastidores do futebol, mas desta vez com um toque inusitado, uma sondagem do Fluminense. Com o futuro ainda incerto, o craque português chegou até a ser especulado em clubes brasileiros. Durante entrevista ao podcast Setor Sul, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, revelou que chegou a consultar a possibilidade de trazer o ídolo lusitano para o Rio de Janeiro. Segundo ele, não houve proposta oficial, mas uma conversa informal com Jorge Mendes, empresário histórico de Cristiano Ronaldo, foi suficiente para entender o cenário. Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade. Liguei para ele e queria saber se existe alguma possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar no Fluminense, contou Bittencourt. Ainda segundo o presidente, a resposta foi direta: Cristiano Ronaldo não tem interesse, neste momento, em atuar no futebol brasileiro. Mesmo com o argumento de que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal e seria um sonho para a torcida, o empresário deixou claro que essa não é uma prioridade na carreira do atacante neste estágio. Portanto, embora a ideia tenha sido criativa e ousada, a chance de ver CR7 no futebol brasileiro está descartada por enquanto. O destino do craque para a próxima temporada segue indefinido, mas pelo visto, as atenções ainda estão voltadas para mercados mais tradicionais da Europa ou o possível retorno ao mundo árabe.